Maio foi no começo florido, ameno e perfumado, enfeitado de rosas e jasmins. Foi noivo, enamorado e alegre até o fim. Maria Helena Amaro. Dizia a escritora Clarice Lispector, ainda bem que ainda existe outro dia, outros sonhos, outros sorrisos, outras pessoas e outras coisas. E hoje, no De Frente com as Mulheres Brasileiras, vamos bater um papo com o escritor Anderson Assis, autor da trilogia e as crônicas pré-mortais. Quando você percebeu, Anderson, que seu destino era ser escritor? Olha, isso aconteceu de uma maneira muito curiosa. Foi em 2009, quando eu estava passando por uma depressão, né? Eu estava bem de vida, na verdade, em relação à minha carreira como produtor de eventos. Só que sabe quando você está incomodado e alguma coisa te diz, o que está faltando? E aí eu fiquei trancado dentro de casa e eu falei, preciso fazer alguma coisa para poder me sentir bem, sabe? Eu preciso concluir uma coisa na minha vida. E eu decidi escrever um livro, né? E eu falei, por que não escrever um livro de aventura em solo carioca, nos lugares que eu conheço? Mostrar que é possível narrar fantasia, não só nos Estados Unidos, Japão, mas também no Brasil, né? Então, assim, foi mais ou menos dessa maneira que eu entrei nesse mundo aí, caí de paraquedas na literatura. Entendi. E o que é ser escritor para você? Olha, eu acho que antes de mais nada, ser escritor é ser leitor. A gente tem que ler muito, tá sempre antenado no que está sendo lançado no mercado, o que tem realmente, até para que a gente não caia nas graças de acabar copiando literalmente um colega escritor. Porque a possibilidade de você escrever algo parecido com o de outra pessoa é muito grande, porque as ideias elas são muito semelhantes ao redor do mundo. O que eu penso aqui, você pode estar pensando aí somente no falar. Então imagina do outro lado do mundo. Então é importante você estar sempre lendo para você saber o que já existe no mercado e você peneirar suas ideias. Não que você tem que se desfazer dela, mas que para que você consiga evitar, né, o plágio, vamos dizer assim. Então, para mim, ser escritor é ler muito e escrever cotidianamente, tá sempre produzindo algum texto, seja um texto curto, um texto mais longo, seja de fato um livro, qualquer coisa que te mantenha praticando a palavra é ser escritor. Já ser autor, é outros 500. Entendi. E quando você escreve, de onde vêm seus personagens? Então, o meu primeiro trabalho, como eu disse, surgiu de uma depressão. Esse trabalho, ele já era uma história em quadrinho, né, que eu desenhava desde os 10 anos de idade, mais ou menos. Era um rascunho, eu sempre fui fã de mangá, né, de quadrinho americano, adoro filme de super-herói. Então, os meus personagens surgem dessas inspirações, de heróis como X-Men, heróis como o Yusuke Urameshi do Yu Hakusho, ou personagens como Batman. Eu ainda não tenho, sabe, a presteza desses autores renomados para ter personagens tão bem construídos, mas eu tenho personagens cativantes porque eles são adolescentes comuns que descobrem que têm poderes e eles estão inseridos no dia a dia de pessoas como eu, né? Então, eu nunca fui para os Estados Unidos, por exemplo, mas quando eu escrevo um herói que ele enfrenta um vilão em pleno centro de Campo Grande, se eu leio isso, ou melhor, o adolescente da minha região que lê isso, eu sei que certamente ele vai se inspirar ou vai se identificar com aquele personagem, porque está num lugar que ele conhece, que ele já passou por ali. Então os meus heróis surgem dessas minhas experiências com a minha leitura, né? E eu me inspiro em pessoas, principalmente como o Yusuke Urameshi, que são, na verdade, anti-heróis, né? Eles lutam por eles e não pelo mundo. Eles lutam por quem está próximo deles. Entendi. E eles, quando você escreve, eles têm alguma relação assim com a realidade? Ou você escolhe assim, alguém, assim, uma situação, uma história de alguém, algum conhecido seu? Então, Pré-Mortais é um trabalho mais particular em que não teve muito uma ligação com a realidade, além da ambientação da história. O meu outro livro, que eu lancei em 2016, né, que é O Mensageiro das Estrelas, esse livro já foi mais pensando na realidade. Eu criei um ambiente onde a deusa Atena e o deus Ares reencarnam em pleno século XXI, e o engraçado é que mostra um pouquinho do que está acontecendo atualmente no nosso país, né? Essa questão dos caminhoneiros, dos militares. Exatamente. Então, eu estava essa semana e comentei até com o meu leitor beta, Ares e Atena em pleno século XXI. Então, eu imagino que seria uma guerra
entre o deus da guerra e a deusa da justiça, onde o deus da guerra ele está manipulando uma guerra civil em pleno solo carioca, enquanto ele orquestra uma guerra nuclear mundial. O que eu acho que não é o caso do nosso momento agora. Acho que só mesmo uma questão, enfim, né? Não vamos falar muito. Mas, e já o Danilo, o Evento de Anime, que é meu trabalho novo, ele é um livro que é ambientado numa situação real, né? Eu promovi o Evento Anime Conte durante 12 anos, e esse livro novo, que vai ser lançado ainda, ele retrata uma realidade minha, né? Foi um modo de eu transcrever algo pelo qual eu e vários fãs de anime já passaram. Né? Mas assim, eu tava vendo, ele tem alguma relação assim, você é meio assim romântico com relação com o bairro de Santa Cruz? Sim, é uma forma de estar valorizando o bairro de Santa Cruz. Inclusive no livro há algumas coisas sobre isso, né? Mas a história ela vem primeiro para mostrar como é um evento de anime e mais ou menos como é a vida de um fã de anime. O foco é o evento, o foco não é o fã, né? E o livro aproveita para falar um pouquinho da história do bairro. O evento acontece num local histórico do bairro. Enquanto eu discorro sobre o personagem, eu falo de momentos cotidianos do bairro. É o caso de uma festa, não vou falar qual é porque tá lá, né? Deixa o pessoal ler o livro. Entendeu? Mas assim, ele não tem um pouco assim, você pega um pouco da cultura japonesa também, né? Sim, justamente por falar de um evento de anime, eu resgato não, né? Eu ressalvo a cultura pop japonesa, que é o Just Dance, o cosplay, o anime, o mangá. Então todos os 3 personagens centrais, né, que são o Danilo, o Matheus e a Agatha, eles têm alguma afinidade com essa cultura. A Agatha, por exemplo, ela é apaixonada por cosplay. O Danilo, ele é apaixonado por Just Dance. Quando você vê a descrição do quarto dele, tem tudo a ver com esse gosto dele. E já o Matheus, que é amigo do Danilo, ele adora ler, tipo eu, né? Eu já percebi que eu acho que no final eu me identifiquei com o Matheus. E o Matheus, além de gostar muito de ler, ele gosta muito de ler mangá. É um garoto apaixonado por mangá também. Então eu falo um pouquinho dessa cultura pop através desses 3 personagens. Entendi. Agora, fugindo um pouco disso, assim, você tem algum assim, autor, um livro assim, que você goste muito, assim, de cabeceira? Nossa, então de cabeceira não tem não. Sabe, mas eu ando com o livro na mão, você já deve ter percebido isso, eu tô sempre com o livro na mão. Não, é mania de escritor, né? Não, mania de leitor, nem acho que esse lado é meu lado leitor. Agora, assim, eu fã mesmo, eu acho que eu sou fã do Rick Riordan, cara, assim, não tem um livro dele. Flávio, eu não acredito eu que a tenho parada parou. Todos os livros dele Mas assim, eu acho que eu já tenho 3 autores favoritos. O Rick Riordan, em primeiro lugar, porque é um cara que eu acho que foi ele... Acho que ele que é o culpado de eu ter encontrado o meu eu escritor. Caramba, deu pane. Deu ruim. A Cassandra Clare, tá muito porque cheia, ela é uma autora que tem uma saga que eu gostei muito, que é Os Instrumentos Mortais. Caramba. E eu diria que... Deixa eu ver, tem um autor... Caramba, que situação. Eu acho que o Joseph Delaney também. Mas o Rick Riordan é o meu autor de cabeceira, se fosse o caso. E qual é a sensação que você tem quando você entra numa livraria e vê seu livro vendendo? Então, eu sou autor independente. Infelizmente, eu ainda não passo muito por essa sensação, não. Entendi. Mas Pré-Mortais 2, quando eu lancei em 2013, eu fiz uma parceria com uma livraria. Pode falar o nome da livraria? Pode, com certeza. Falei com a Livraria Leitura, né, uma livraria parceira minha, tanto de projetos de eventos quanto como autor. E foi maravilhoso ver alguns amigos meus passarem pela vitrine da livraria e verem o livro lá exposto e me mandarem foto. Cara, teu livro tá aqui. Então, assim, é uma sessão que eu acho que todo autor gosta. E, infelizmente, alguns de nós não passam por ela o tempo todo, né? Mas um dia eu acredito que vai ser o tempo todo, o livro vai estar lá na vitrine e vão estar comprando na livraria. Mas deve ser muito bom. Foi muito bom para mim quando isso aconteceu. E eu acho que vai ser melhor ainda quando isso passar realmente a acontecer. Mas você já teve, assim, já encontrou algum leitor seu já com um livro na mão? Os alunos do Colégio Barão do Rio Branco leram meu livro ano passado para prova. Esse ano já tem um colégio que vai ler o livro novo para prova também. Vão ler, na verdade para prova não, né? É o livro que foi recomendado para o ensino médio de um colégio de Santa Cruz. Justamente pelo livro se passar em Santa Cruz, né? Então foi recomendado do colégio. Os 3 anos do colégio, os 3 anos do ensino médio vão estar lendo. E sim, já encontrei leitores que têm, inclusive um colega que eu conheci num clube do livro que eu organizava,
ele falou que tinha uma garota da escola dele que era minha fã, ele não sabia, e ele descobriu, que cara, que maneiro. Então, assim, isso surpreende, sim, é muito bacana. Entendi. E como você vê hoje em dia o mercado literário? Se é difícil hoje em dia para um escritor que está começando a publicar um livro, se você já encontrou alguma dificuldade assim, sua própria de publicar um livro financeiramente, como é que você vê isso hoje em dia, o mercado literário no Brasil? Então, publicar livro realmente não é fácil, é custoso, né? Então o que acontece? Para uma editora te publicar, de fato, ela tem que ver um potencial muito grande no livro e em você para vender o produto. Entendi. Então, assim, eu entendo perfeitamente o lado desses caras, porque é mercado, né? Então, é muito complicado. E a gente, quando é autor independente, no meu caso, já há 7 anos, eu percebo a dificuldade de publicar um livro. Eu publico com o dinheiro do meu próprio bolso, ou de alguns investidores, que são poucos, que ajudam a complementar, né, o custo do meu livro, né? Então, assim, é difícil. Foi difícil dar o primeiro passo para publicar o livro novo agora, né? Entendi. Ele está saindo da gráfica fresquinho, estou terminando de resolver a questão financeira para tirar ele da gráfica. Então, assim, é muito dispendioso, é muito trabalhoso. Para mim é menos, porque eu sou gráfico, eu cuido de toda a parte visual do trabalho. Você é mil utilidade. Então, eu tenho menos dificuldade do que a maioria de nós. Né? Isso não quer dizer que eu não tenho dificuldade, tá? Eu tenho editoras, eu tenho. Quanto tempo, Anderson, você demora assim para escrever um livro? Então, o primeiro livro eu demorei 2 meses, por incrível que pareça. Mas eu acredito que isso foi devido à minha depressão. Então, era tudo novo, era uma questão de, como eu disse, concluir pelo menos uma coisa na minha vida. Ou seja, além de concluir isso, eu encontrei um lugar, né? Que é escrever. O próximo livro, o livro 2, de Pré-Mortais ainda, esse eu já demorei 1 ano para terminar de escrever. Passei pelo famoso bloqueio criativo, tive dificuldades de encaixar algumas coisas da história, fiquei na dúvida, me tornei mais exigente. Não tenho vergonha de dizer, mas meu primeiro trabalho é o trabalho que eu acho que eu mais pequei, apesar de ter sido maravilhoso. Quem realmente leu até o fim, quem realmente leu a obra por ler, né? Não estava ali procurando outras coisas, gostou da obra, embarcou na obra, viu todos os erros que tinha, falou, poxa, tu errou aqui ali, mas cara, que história maneira, tudo, nunca imaginei algo passando por aqui. Então acho que é uma questão de se entregar à leitura, não só ser crítico, né? Ser crítico pontualmente, mas se entregar à leitura. Só que quando você, né, faz o primeiro trabalho e aí você dá continuidade, você vai começando a se corrigir, você vai se tornando mais exigente. Então acho que é isso que transforma o tempo de escrita. E aí no segundo livro eu demorei 2 anos, mas tal a surpresa que vou passar por uma situação delicada no final de 2015. Não vem ao caso nesse momento. Eu escrevi o livro que eu vou lançar agora, em junho, em 1 semana e meia. Entendi. Esse livro foi escrito em 1 semana e meia, se bem que levando em consideração as revisões, os novos detalhes, eu na verdade escrevi esse livro em 3 anos, né? Porque ele já passou por alguns acertos. Então o livro que eu escrevi em 1 semana e meia, mais ou menos, que não ganhou o concurso para o qual ele foi escrito, que vai ser lançado de fato para mim, agora em junho, ele demorou 3 anos para ser escrito. Que foi como o caso de um filme que eu vou assistir agora, que o cara fala pra garota escrever a música em 10 minutos e ela fala, não, você demorou a vida toda para escrever essa música. Porque é a música da vida dele, mas ele demorou a vida toda para escrever. Então eu acho que não demorei 1 semana e meia. Para chegar ao lançamento, demorei 3 anos, né? Então, isso. Sendo que O Mensageiro das Estrelas foi o livro que eu escrevi logo depois do Danilo, apesar de ter lançado antes, eu escrevi depois. Eu demorei 1 mês para escrever esse livro. Nossa. Foi maravilhoso. E ele foi lançado depois de 1 mês de escrito. Teve as revisões, mas no mesmo ano em que eu escrevi, eu publiquei. E não me arrependo, não tem nada para tirar dali, não tem nada para mexer. É um livro fabuloso e que devia estar querendo me matar, porque eu não terminei, eu não entreguei a continuação ainda, que é um volume único, que é onde começa a treta lá com Ares. Entendi. E como surgem as ideias? Então, primeiro das leituras que eu tenho, né? Eu leio muito, então eu fico me perguntando nesses intervalos o que ainda não foi escrito. E fico vendo o outro lado das histórias que já existem. E aí, se contasse uma história parecida com essa, desse modo, alguns autores fazem isso. As leituras, eu acho que vem a partir disso, né? Muitos autores usam do avesso, inclusive, alguns temas, justamente porque ficam imaginando e se as histórias fossem contadas dessa maneira. Então, parte da minha inspiração vem disso.
E parte das minhas inspirações vem de... E se escrevesse uma história desse jeito? Foi o caso do Danilo Evento de Anime. Eu nunca li nada do gênero, né? Nunca vi nada, nenhum livro que contasse a história de alguém que estivesse num evento, né? E então eu falei, vou escrever a história de um garoto que foi pela primeira vez no evento de anime. Por que não? Uma história curta, direta, onde eu mostro literalmente um garoto tendo a oportunidade de ir pela primeira vez a um evento de anime no seu bairro, que foi o que aconteceu com muitas crianças e adolescentes na época em que eu criei o Anime Point. Então, na verdade, esse livro é uma homenagem ao meu evento e é uma homenagem a vários fãs e a vários futuros fãs de anime que nunca foram ao evento, sabe? Então as ideias surgem dessa maneira. Agora uma curiosidade, quando você está escrevendo, você gosta de trabalhar em silêncio ou escutando assim alguma música assim? Então isso é curioso. É curioso. Realmente é curioso, porque antigamente eu lia ouvindo música, né? E escrevia ouvindo música. Hoje já não é mais tão necessário. Hoje basicamente eu trabalho no silêncio. Apesar de eu gostar muito de ouvir música, de ler ouvindo música, de escrever ouvindo música, a música me inspira, mas por eu ter passado a escrever muito no celular, para praticar, fazendo uma leitura do ambiente ao meu redor, dentro do BRT, dentro do carro, num barzinho, tomando meu chopp de vinho, enquanto eu respiro os problemas, observando a entrada de uma boate, eu passei a perceber que eu não precisava da música para escrever. Né? Então eu sou um cara que eu não gosto de ser dependente. Quando eu percebo que eu não preciso do som para eu criar, isso cria um desvínculo tão grande que hoje basicamente eu nem ouço música para escrever. Então eu fico trancado no silêncio do meu quarto, às vezes focar na janela, enquanto o povo está jogando bola, ou passando, chegando no trabalho, e escrevendo meus livros, ou no celular mesmo, no ônibus, fazendo alguns textos. Eu já escrevi cerca de 157 haikais enquanto viajo pelo Rio de Janeiro. Então, Anderson, desculpa. Quantos livros você já escreveu e se tem algum favorito? Então, eu já escrevi 5 livros, dos quais eu publiquei... Na verdade, eu tenho 6 livros escritos. Tem um que eu não publiquei físico, que é o Crônicas Pré-Mortais, o Humano e Irmandade, que se passa um ano antes do livro 1 de Pré-Mortais. Esse nada, eu publiquei, tá na internet de graça e tá no Amazon vendendo, né? Não gosto de contar muito não, porque a minha vida na internet é meio estranha, sabe? Ninguém compra meu livro na internet. Já baixaram de graça, é sério, não tem sério. Eu fico me perguntando. Público, né? O público é estranho. Não, na verdade o público não gosta dos meus livros na internet, eu não sei. Eu vendo livro físico, mas na internet meus livros não saem. É engraçado isso, eu fico me perguntando. Né? Porque tudo é, né? Pela internet, hoje em dia, exatamente. Né? As pessoas compram. Eu não sei qual é o problema. Um dia eu vou descobrir. Mas dos 6 livros que eu tenho escrito, dos quais eu publiquei já 5, né? Um virtual e os outros físicos. O Danilo vai sair agora em junho, né? Esse mês. Vai sair agora em junho, esse mês. Eu diria que o meu favorito, apesar de eu ter uma paixão por Pré-Mortais, eu gostei muito de escrever Mensageiro das Estrelas. Acho que ele vai ser o meu favorito, principalmente quando eu terminar de escrever o Crônicas do Cosmos. Porque ele fala de um tema que eu gosto, que é a mitologia grega. Ele coloca, não porque seja algo que eu queira, né, defender, mas achei interessante porque, sem pretensão, eu criei um trio de conflitos. Porque eu coloco 3 personagens negros no foco de uma história. O Ares é um coronel negro do exército brasileiro. A Athena, ela vai encarnar numa modelo negra no aniversário dela de 15 anos. A garota é rica, ela mora na Barra, numa cobertura. E o melhor amigo dela, que também é modelo, né, são famosos, eles são tops. Ele é modelo e ele também é negro. Ele é uma das estrelas principais que defendem ela, porque nessa história ela não é protegida por 12 cavaleiros. É uma história inspirada em Cavaleiro do Zodíaco, né? É uma homenagem, inclusive, à Amazônia Cromada. Só que nessa história os meus heróis são chamados de estrelas, porque eles nascem destinados a proteger Atena, e todos os 12 nascem com a marca das constelações na palma da mão, cada um com a sua constelação de destino. E o cara de Capricórnio é o melhor amigo de Atena, e ele nem sabe disso, ele é o único que não tem treinamento, é o único que vai cair de paraquedas nessa guerra, né? E ele também é negro. Então imagina, o cara de Capricórnio é negro, a Atena é negra e o Ares é negro. Então acho que é isso que vai me fazer ter uma paixão maior por esse livro, até porque eu já estou muito mais maduro, eu já sou um outro tipo de autor hoje, eu sou muito mais, eu já me cobro muito mais,
e nessa história eu coloquei conflitos que eu não coloco nas anteriores. Por exemplo, existiu uma das estrelas, e eu posso falar, é o cara de Câncer, ele é descendente direto de nazistas. Então imagina para ele o conflito. Tenho que servir Atena, tenho problemas com os negros, então como é que um autor vai desenvolver uma parada dessa, né? Então eu fico me perguntando como é que eu vou me sair fazendo isso. Será que vou agradar? Será que não vou? Será que vai ser legal a minha visão? Então acho que esse livro vai ser o meu xodó. Ah, imagino. E vamos supor, se você tivesse que escrever, começasse a escrever hoje, você mudaria esse seu estilo? Então, já estou passando por esse desafio. Eu sou autor de fantasia, só que eu me fiz o desafio de escrever uma história, um romance realista. Eu gosto de falar dessa maneira porque pra mim, como é tudo romance, então eu tenho um romance fantástico e eu tenho meu romance fantasia, realista, que é a história de alguém comum, né, que passa por problemas como eu e você, como, né, todo mundo na vida. E eu estou fazendo até inclusive uma série de entrevistas para poder coletar histórias além das que eu observo, porque eu sou um cara que eu digo que eu não vi muito, apesar de ir muito ao cinema, de ler muito livro, de ir ao teatro, de andar bastante pela cidade, eu acredito que eu não vivi quase nada, porque eu sou um cara muito careta, né? Então eu comecei a pesquisar pessoas que são mais ousadas, vivem mais, né, para poder abordar os temas que eu quero: sexualidade, drogas, depressão, né, superação, sonhos. Então eu estou fazendo uma coletânea de informações para escrever algo diferente e que englobe esses temas de uma maneira que pelo menos eu nunca tenho escrito. Entendi. E de todos assim, os livros seus que você já escreveu, qual que fez mais sucesso e vendeu? Então, por ser autor independente, não há assim um número muito expressivo de venda, mas eu não tenho vergonha. Assim, o livro que mais vendeu não é para mim o livro de maior sucesso, porque é o primeiro livro, então é uma questão de possibilidade, né? Era o meu livro de estreia, eu estava num local propício a isso. Eu lancei o meu primeiro livro, Pré-Mortais 1, O Despertar, na Bienal de 2011 e, por incrível que pareça, né, eu não sei se era o meu momento ou não, ou se foi bom ou não, eu sei que aconteceu, né? Levo 500 livros para a Bienal e volto sem nenhum, vendi todos. Os 500 livros foram vendidos na Bienal. E isso não quer dizer que ele seja fantástico, tá? Eu tenho esse pé no chão. Foi vendido porque tinha um preço popular, foi vendido porque eu percebi que as crianças queriam comprar o livro e o preço era atrativo, mas o feedback é muito pequeno quando você não tem editora, quando você não é famoso, as pessoas nem sempre te encontram na internet ou nem sempre te procuram. E eu percebi que os alunos de escola pública ou a galera que pelo menos me consumiu faz parte da galera que não está na internet. Então você não vê essa galera ler e publicar. Mas quando eu encontro um outro, poxa, eu gostei do livro, quando lançar o próximo, não sabia nem que você estava continuando a escrever, porque a pessoa às vezes não está tão antenada, a pessoa lê, mas não é aquele leitor igual essa galera que segue o Rick, que nem eu. Eu fico lá, hashtag Rick, olha, cadê? Nem todo mundo é assim. Então, é o meu livro que mais vendeu. Mas o meu livro que fez mais sucesso, eu acho que é o Mensageiro das Estrelas, porque é recente, tá pegando uma galera já com a cabeça mais na literatura, porque tá mudando, tem mudado muito isso. Hoje nós somos um país mais leitor, ainda não como poderia ser. Então acho que o Mensageiro das Estrelas é o meu livro de maior sucesso e o Pré-Mortais 1 é o meu livro de maior venda. E você tem outros projetos assim, visto? Então, de livro? De livro, de outras coisas também, né? Como você também tem produtor de eventos. Essas perguntas de projeto sempre complicadas, porque como eu trabalho com evento, eu fico sempre na dúvida do que responder. Em relação a livro, esse livro das entrevistas. O livro não é de entrevistas, eu estou fazendo uma série de entrevistas para colher dados, para montar o enredo, não necessariamente os personagens. Isso vai me dar base para criar o que eu quero e assim articular os personagens que eu quero desenvolver. Esse livro, Romance Realista, eu não posso falar porque não posso falar de nome, porque tem um nome provisório que não vem ao caso ainda, posso mudar esse nome. Eu tenho a Feira Literária. Eu estou animado com ela para esse ano, estamos fazendo vários contatos com autores nacionais, sou um cara que investe nos nacionais, gosto muito de divulgar autores nacionais. Eu estou procurando a galera que está lançando livro novo, a galera que já está há algum tempo no mercado que pode colaborar com o tema desse ano. Esse ano a FLISC, né, que é a Feira Literária da qual eu estou falando, FLISC, Feira Literária de Santa Cruz, ela vai acontecer em outubro e o tema dela esse ano é quadrinhos de cinema. Então eu estou tentando montar uma programação toda voltada para isso, painéis sobre quadrinhos, cinema, oficinas sobre roteiro, fotografia, ilustração, né, criação de personagens. Então, assim, hoje meus focos são isso, a FLISC, né,
o livro novo que eu estou planejando e As Crônicas do Cosmos, né, que é um livro que eu tenho que entregar esse livro ano que vem, seja ele de forma independente ou com alguma editora, se alguém quiser, né, aí ler o meu rascunho, né, ler o meu original, dá uma força, eu aceito, dar a canetada lá, ó, tá ruim isso, ruim aquilo, eu tô aceitando, tá, gente? Vamos conversar, porque eu acho que o autor, ele não é feito sozinho, ele tem uma ideia, ele tem um produto, e, quer dizer, ele tem uma ideia, ele tem uma história e a editora vai transformar isso num produto vendável. Então, se eu não tiver uma editora ou um agente literário que me olhe, que leia o meu trabalho e me ajude a finalizá-lo depois dele pronto, porque a gente entrega ele pronto para vocês, mas eu sei que é a editora que transforma aquela pedra bruta num diamante. Então, se não tiver ajuda da editora, cara, o autor vai ser independente, vai ser sempre uma ideia muito boa, lida por alguns e amado por poucos. Entendi. Então, Anderson, eu queria te agradecer, né? O De Frente com as Mulheres Brasileiras fica por aqui, mas eu queria que você convidasse as pessoas, né? Que você vai lançar agora o seu mais recente livro, agora dia 15 de junho, né? Sim. No Shopping Plaza. Shopping Santa Cruz. Santa Cruz. Né? O Plaza, né? Não, Plaza, lá é Santa não, Cruz Shopping Shopping. Santa Cruz. Ah, eu confundo com o de Niterói. Não. Então, aí eu queria que você convidasse, deixasse seus contatos também, né? Para quem quiser, né? Sim. Encontrar seus livros e tal. Eu queria que você deixasse. Então, aí. primeiro eu que agradeço o convite, Flávia. É uma honra estar aqui dando essa entrevista para você. É uma oportunidade, principalmente, porque através desses momentos que a gente é visto, que a gente é lembrado, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, dia 15 de junho tem lançamento do meu livro novo, Danilo e o Evento de Anime, lá no Santa Cruz Shopping. O shopping, para quem não conhece, fica na rua Felipe Cardoso, ali no número 540, é próximo à estação de trem e ao BRT, no centro de Santa Cruz. O evento é às 17 horas, entrada gratuita. O livro, inclusive, nesse dia vai estar sendo vendido por um preço super camarada, R$10 apenas. Então, gente, aproveita, né? Esse livro já está em pré-venda na internet, se digita lá simpla.com.br, tem a busca de projetos lá, se digita o nome do livro, Danilo Evento de Anime, vai aparecer certamente o projeto, clica lá, compra o seu livro, ele tem preços para entrega em mãos durante o evento e para entregas via correio, não tem problema, se você não puder ir ao evento, você compra pela internet, ele vai chegar na tua casa e espero todos vocês lá, vai ser uma honra, dia 15 de junho, Santa Cruz Shopping, Anderson e Danilo Evento de Anime, espero vocês. Flávia, muito obrigado. Não, meus canais, aliás, meus canais na internet, antes que eu esqueça. Digita lá no Facebook Anderson Assis, você vai achar tanto a minha página quanto o meu perfil pessoal. Pode adicionar, curte a página, likes, galera, vamos ajudar a página a ter mais likes. E curte, pode ser meu amigo lá, não tem problema. Adoro conversar com todo mundo, minhas postagens estão sempre lá. No Instagram é muito importante, minhas leituras e a minha vida basicamente está lá no Instagram, é @Handeriassiri. Vou soletrar porque é difícil. É @HANDERYASSIRI, tudo junto. Curte lá, segue lá. Que tem leitura, tem dica de teatro, de cinema, até de coisas de comer, cappuccino, croissants, coisa bacana. Vocês vão gostar, gente, vocês vão gostar. Então, gente, o próximo no De Frente com as Mulheres Brasileiras, o nosso próximo bate-papo vai ser com a autora e escritora Bruna Machado. Até mais, gente. Até mais. Brasileira na cor, quem dirá, e o mar se confunde.